Olá você, seja bem-vindo, está no ar, Chave do Enem. E aí, segundo ano, preparadíssimos? Temos agora a última aula desse semestre, primeiro semestre, fechando ali, encerrando. E é claro, você participando conosco, belezinha? Essa semana não abriu mais simulado, porque voltamos somente agora no próximo semestre, mas encerramos hoje, às 18 horas, o simulado de Humanas. Sim, temos Noite de Humanas entrando no ar. E é claro, Humanas, né, é a área do meu coração, pelo menos. Espero que o seu também. Está preparado? Sentadinho ali? Porque agora nós começaremos com História e Filosofia. Nós temos aqui nosso querido professor Yuri, que vai trabalhar com vocês as questões ali, de 6 a 15, História e Filosofia. Tá preparadinho? Pegou já a pipoca? Reforça o balde, que são 2 aulas agora direto ali com o professor Yuri, hein? Pegou o balde de pipoca, pegou a água, o suco, tá preparado? Simuladinho, o resultado já saiu também, hein? Já saiu o resultado, já saiu o gabarito, senta aí, fica atento, porque agora História e Filosofia é com o professor Yuri. Vem, professor Yuri, é com você, rodou a vinheta. E aí, amiguinhos do Chave do Enem, tudo bom? Como é que estão? Beleza? Vamos começar mais uma aulinha aí, uma das últimas aí do semestre, acabando o semestre, começando o friozinho, né? Chegando as férias, beleza? Todo mundo aí legal, já estudaram bastante, né? Já fizeram um monte de atividades. E aí, vamos começar então agora a nossa finaleira aqui. Vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre independência do Brasil, independência da América, tá? E vamos começar com uma questão aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a famosa URGS, tá? Vamos lá então. Olha só, com relação ao processo histórico da independência do Brasil, assinale V para verdadeiro, F para falso, as afirmações abaixo. Vamos lá. Vamos lá, essas questões aqui, gurizada, são questões que geralmente são boas de fazer, tá? Porque às vezes tu fica em dúvida ali em uma, mas tu sabe 2 ou 3, e aí tu consegue matar a questão. Então vamos lá. O movimento constitucionalista iniciado na cidade do Porto, em 1820, provocou mudanças nas relações entre Portugal e Brasil, despertando nas elites políticas brasileiras o medo de um possível retorno à condição de colônia. Será que isso daí aconteceu? Tá? Não, sim, talvez, professor, acho que teve esse medo. Não tinha medo disso, tá? Então, o fator, segundo item ali, o fator determinante para a ruptura entre os setores econômicos brasileiros e a corte portuguesa foram os tratados assinados por Dom João VI com a Inglaterra, proibindo completamente, palavra-chave, o tráfico transatlântico de africanos para a América a partir de 1808. Será que foi assim mesmo? As palavras têm poder, né? Então a gente tem que ter cuidado com algumas palavras ali. O retorno do monarca para a Europa, né, falando do Dom João VI, lógico, e a permanência do seu filho Pedro, né, para regente do Brasil, ocasionou a chamada aqui ficou atrás da minha cabeça, revoltas regionais, cujo objetivo principal era romper com Portugal e instituir um Estado independente da América. Será que as revoltas regionais foram feitas neste período aí, tinham esse objetivo, neste período? Tá? Então aí a gente pode ter um cuidadinho aí com a questão do anacronismo, tá? Os conflitos com tropas portuguesas, mesmo após a aclamação de Pedro como imperador do Brasil, ainda ocorreram em diversas regiões do Brasil, como na Bahia, onde
os confrontos assumiram traços de uma guerra civil. Gurizada, foi sempre, assim, nós tivemos uma mistificação da independência do Brasil, como se a independência do Brasil ela fosse pacífica em todos os lugares do Brasil, né? Simplesmente Dom Pedro foi lá, em cima do cavalo ou da mula, não sei, levantou a espada, falou independência ou morte, né? E todo mundo ficou feliz no Brasil e deu tudo certo, e aí ele foi empossado imperador. Será que foi assim mesmo? Será que tu teve guerra? Será que tu teve conflitos, né? Será que tu teve nomes importantes, como por exemplo, a nossa Joana d'Arc brasileira? Depois vamos ver aí, o Brasil, né, teve uma Joana d'Arc brasileira, Maria Quitéria, né? Será que... Vamos lá. Então, passando aqui, então, opa, eu ia falar, né, mas aí já passou direto. Então, a primeira é verdadeira, né? Volta aqui, primeiro, movimentos constitucionalistas, iniciados na cidade do Porto, e foi verdade, né? Teve a Revolta Liberal do Porto. A segunda é falsa, tá? Fator determinante para a ruptura entre os setores econômicos brasileiros, é aquela questão ali do completamente o tráfico do Atlântico, né? Opa, fui para frente. A terceira também é falsa, tá? O retorno do monarca para a Europa e a permanência de seu filho Pedro como regente no Brasil, mas a gente tem um probleminha das revoltas regionais ali, que não é nesse período. Opa. E a última é verdadeira, tá? Nós tivemos conflitos, sim, tá? Aonde tu tinha uma incidência grande de portugueses, tu teve conflito, sim, tá? Então, vamos para a próxima. As independências das colônias da América Ibérica, ou seja, portuguesas e espanholas, tiveram aspectos semelhantes e particularidades locais, né? Tu teve similaridades e algumas particularidades também que fizeram com que elas fossem diferentes, né? Entre as semelhanças mais relevantes, pode-se citar, vamos lá, a ruptura política sem uma revolução comparável nas estruturas sociais do período colonial. Será que tu fez a independência, mas as coisas mudaram realmente? Tiveram uma mudança profunda, né? A oposição manifesta nos libertadores aos princípios revolucionários da filosofia iluminista, tá? Será que eles se opuseram a isso, né, essas ideias, né, ou seguiram essas ideias, né? A ausência de participação de significativos movimentos populares no processo de independentistas, tá? Será que não teve participação mesmo, né? A manutenção dos laços comerciais privilegiados com a economia das antigas metrópoles. E tem aquela questão também da América para os americanos, né? Também tem que lembrar disso aí. E a importância ideológica do projeto futuro de unificação política dos povos americanos, né? Coisa que não aconteceu, né? O pan-americanismo lá proposto por Simão Bolívar e tal. Então, qual será a questão correta? Tá? Vamos pensar um pouquinho aí. O que seria o mais correto dentro dessa questão, dessas similaridades entre a liberdade, né, a independência de Portugal e de Espanha, tá? E a questão, né, já pensaram aí, eu acho que já devem ter entendido um pouquinho aí sobre qual que seria a correta. A correta é a alternativa A, né? Nós tivemos uma ruptura, mas não tivemos uma ruptura de mudança social, né? Quem era elite continuou elite, quem era povo continuou povo, né? Tu não teve uma mudança substancial nas esferas sociais na América Ibérica, certo? Beleza? Essa daqui é uma questão legal, uma questão interessante. Vamos lá. O episódio de transferência da corte para o Brasil em 1808 alterou profundamente o cotidiano das sociedades do Rio de Janeiro. A adaptação de hábitos e a conversão do aparelhamento urbano aos padrões da realeza europeia, o advento da imprensa, a formação
de espaços de socialização, as missões artísticas, né, lá da França, né, com Debré, e culturais, entre outras, contribuíram para uma nova feição dos domínios portugueses na América, né? A gente era colônia, agora a gente passa a ser a central da corte portuguesa, aqui as coisas mudam, né? No ponto de vista econômico, tá? A grande transformação trazida com a permanência da corte no Brasil foi um fenômeno histórico conhecido por fim do exclusivo colonial, né? Ampliação do comércio com a França, início da industrialização, crise da escravidão e incremento do imperialismo. Essa daqui, gurizada, a UPF lá de Passo Fundo, né? Já fiz mestrado lá naquela universidade, lá no Passo Fundo, no meu querido Rio Grande. Então, essa questão aqui é uma questão que tu tem um texto grande, mas não é uma questão difícil, tá? Porque a alternativa correta, eu acho que todo mundo já se ligou, né, é o fim do exclusivo colonial. Também era conhecido como pacto colonial, que de pacto não tinha absolutamente nada, né, porque para pacto tem que estar de acordo as duas partes, né, naquele caso ali a metrópole mandava e a colônia simplesmente obedecia, então isso não é pacto, né? Nós podemos chamar que era um exclusivo colonial, um monopólio colonial, né? Então a alternativa correta é a A, tá? Então essa é uma questão que às vezes dá um apavoro assim, porque é muito texto. Gurizada, tem que ler, tá? Eu sempre falo para os meus alunos aqui, ó, todo mundo sabe ler, tem que ler, tu não vai conseguir descobrir assim, conseguir lá, descobrir, né, a questão certa sem ler, não tem essa possibilidade. Então esse texto aqui é um texto que tu não teria muita dificuldade de resolver essa questão aqui, tá bom? Vamos então agora para a questão 9. Entre a independência de 1822, né, e a proclamação da República em 1889, o Brasil teve dois monarcas, né, Dom Pedro I, 1822 a 31, e Dom Pedro II, de 31 a 1889, tá? Claro que ele não governou de 31 a 89, porque teve ali o período regencial, né? Mas conta esse período aí. Tendo em vista a dinastia de Bragança, que é a dinastia dos nossos dois imperadores, é correto afirmar que Dom Pedro II assumiu na condição de monarca herdeiro do trono brasileiro após a morte de Dom Pedro I em 1931. As cores verde e amarela da bandeira imperial brasileira representavam a dinastia de Orleans e Bragança, respectivamente, tá? O poder moderador foi exercido por Dom Pedro I e Dom Pedro II, porém, o último o exerceu até o golpe da maioridade em 1840. Após a declaração a proclamação da República em 1889, Dom Pedro II assume o trono português, aclamado por Dom Pedro IV. E em 1831, Dom Pedro I abdica em nome de seu filho Pedro de Alcântara, o que deu início ao período regencial. Tá? Então, qual seria a questão correta? Tá? Essa daqui também não é uma das questões mais difíceis do universo, tá? Porque aqui nós temos um pouquinho de problemas com data. Por exemplo, Dom Pedro morreu em 31, tá? As cores verde e amarela da bandeira imperial brasileira representavam dinastias de Orleans e Bragança, respectivamente. O poder moderador foi exercido por Dom Pedro, mas Dom Pedro II, porém, o último exerceu exerceu até o golpe da maioridade. E aí nos sobra a última questão, que está totalmente correta ali, que Dom Pedro I, né, abdica em nome de seu filho, Pedro de Alcântara, e o que deu início ao período regencial, que vai de 1931 até 1940, quando ele assume
como imperador a partir do golpe da maioridade, tá? Belezinha, então? E com poder moderador, tá? Vamos lá. E a 10, tá? O depositário do poder moderador, tá? Que já falava na questão anterior, é quem tem todos os meios de observar as tendências do país, a força necessária para reprimir as paixões, é quem está sobre a cúpula social vigiando os destinos da nação. O exercício do poder moderador é quem evita nos perigos públicos o terrível dilema da ditadura ou da revolução, tá? Esse é um trecho que foi tirado ali de Eduardo Cujelmans, tá? Organizador, e João Antônio Pimenta Bueno. De acordo com a definição de um dos mais renomados juristas do século XIX, o poder moderador do Império do Brasil, e aí entra um detalhe interessante. Tu pode pensar assim, tá, professor, mas para aí, é o que era oficial ou o que era real com relação ao poder moderador? Não, aqui a gente está pedindo o que é oficial, tá? Então, permitia a aceitação nacional dos caprichos da realeza, mantinha o equilíbrio entre os demais poderes políticos do país, eu estou perguntando aqui, o oficial, tá? Centralizava o comando da nação nas mãos do monarca, previa a representação nacional em torno da figura do imperador e servia como inibidor dos abusos da vontade do imperador brasileiro. Tá? Então, oficialmente, tá, vocês sabem que era para manter o equilíbrio entre os demais poderes políticos. Isso era o ideal, tá? Mas a gente sabe que não foi o que realmente aconteceu, tá? Então, nessa questão aqui, tu está pedindo o que oficialmente serviria o poder moderador. Era para moderar, equilibrar os outros poderes, aonde o Dom Pedro teria este poder, certo? Além do executivo, mais o moderador. Só que a gente sabe que não foi bem isso que aconteceu, tá bom? E então, agora, daqui um pouquinho, nós vamos ter a chave do Enem de filosofia. E aí, então, agora tu vai ali, toma uma aguinha, tá? Come alguma coisa rapidinho aí e volta daqui um pouquinho para a gente começar a parte de filosofia, beleza? Vai lá, vai no banheiro, toma uma água, tá? Faz um carinho no cachorro e volta daqui um pouquinho aí para a gente começar a filosofia, beleza? Show! E aí, galera, já foram ali, tomaram uma aguinha, tá? Fizeram um carinho no cachorro, para aqueles que têm, ou no gato, não sei. Então, vamos começar agora filosofia, tá bom? Filosofia, nós estamos estudando ali a parte da filosofia moderna, contemporânea e também a filosofia brasileira, tá? Agora, nesse período aí, nesse bimestre aí, tá? Para os membros dessa escola filosófica, ele está querendo saber que escola é, tá? A sociologia não se reduz nem se dissolve em pesquisas setoriais e especializadas e em pesquisas de mercado, típicas essas da sociologia americana. A pesquisa social, para eles, é, ao contrário, a teoria da sociedade como um todo, uma teoria posta sob o signo
da categoria da totalidade e da dialética, e dirigida ao exame das relações existentes entre o âmbito econômico, os âmbitos econômicos, psicológicos, culturais e da sociedade contemporânea. Tal teoria é crítica enquanto dela emerge as contradições da sociedade industrializada moderna e, particularmente, da sociedade capitalista. Para maior precisão, o teórico crítico é o teórico cuja única preocupação consiste em um desenvolvimento que leve a uma sociedade sem exploração. Tá? Então, assinale a alternativa que corresponda a essa escola filosófica. Então, nós tivemos algumas escolas filosóficas, né, nesse período aí, da modernidade, da contemporaneidade, e ela tá perguntando aí que escola é essa. Tá? Então, vamos lá, a escola de Chicago, tá, que é uma escola conhecida, bastante conhecida, mas será que prioriza esses temas? Aí, até ali faz uma crítica ali, a sociologia americana e tal. A escola de Frankfurt, né, que foi uma escola que inicia os seus trabalhos ali na década de 20, né? Eu não vou falar mais porque senão, né, não vou falar. Escola estoica, tá? Pô, ali falou que é contemporâneo, então estoico ficou um pouco difícil. A escola operaísmo italiano, tá? Será que é nesse período aí? E a escola social-democrata, tá? Gurizada, quando fala sobre todas essas questões ali, né, uma escola multidisciplinar, que trabalha a questão da economia, psicologia, cultura, sociedade, também teoria crítica, já deu muita pista. Essa daqui, gurizada, não dá para errar, tá bom? É a questão, é a alternativa B, tá bom? A escola de Frankfurt, né? Theodor Adorno, Horkheimer, Marcuse e Companhia Limitada. Beleza? Essa questão aqui é uma questão que dá um apavoro ali também na questão do texto, mas tu lê, tu consegue matar tranquilinho essa questão aí. Beleza? Show de bola? Vamos para a próxima? Vamos lá, 12. Ao cunhar a frase natureza atormentada no início do século XVIII, uma referência ao objeto de conhecimento científico, Francis Bacon não imaginou que esse ideal iria, no século XXI, atormentar filósofos e cientistas. O tormento do mundo natural, para ele, significava conhecê-lo não pelo saber desinteressado, mas para dominar, transformar e, então, utilizar esse universo da maneira mais eficiente. O berço da ciência moderna trazia a estrutura para que o ideal de controle da natureza pudesse ser realizado. A partir de então, essa relação entre a ciência e a técnica foi naturalmente se estreitando. Tá? De acordo, então, com o tema abordado pelo Essert, o tormento gerado em filósofos e cientistas contemporâneos se dá devido à problematização da eficiência de teorias, natureza do conhecimento, noção do progresso, confiança nos resultados e verificação dos experimentos. Aqui nessa questão aqui tu tem que ter um pensamento em mente. O que era o pensamento moderno? Tá? Francis Bacon aqui, ele está pensando dentro de um pensamento moderno, né? Então, o pensamento moderno, gurizada, tu tem como base a questão do antropocentrismo, a questão do humanismo, a questão do individualismo e a questão do progresso. Tá? Se tu souber isso, tu saberia que a questão correta é a noção de progresso. Tá? Se tu não souber isso, aí fica bem difícil de tu matar essa questão. Essa questão aqui é uma questão meio embaçada, tá? Porque tu tem que ter um conhecimento específico para poder matar ela, porque senão tu não conseguiria.
certo? Mas se tu tivesse esse conhecimento, ficaria fácil, tá bom? Então, não esqueçam, modernidade, antropocentrismo, humanismo, racionalismo, ideia de progresso e individualismo fazem parte dessas ideias da modernidade, beleza? Ideias essas que vão ser um pouco questionadas na contemporaneidade, mas na modernidade, né, a gente está falando de Francis Bacon, pai do empirismo moderno, então teria que entender a cabeça deles para poder matar essa questão aí, beleza? Vamos para a próxima. Aí, ó, legalzinha, uma questão sobre Arendt, tá? Em contraposição tanto aos regimes tiranos quanto aos autoritários, a imagem mais adequada de governo e organização totalitários parecem ser a estrutura da cebola, em cujo centro, em uma espécie de espaço vazio, localiza-se o líder, o que quer que ele faça. Integre ele o organismo político como em uma hierarquia autoritária, ou oprima seus súditos como um tirano. Ele o faz de dentro e não de fora ou de cima. Hannah Arendt, filósofa alemã de origem judia, marcou profundamente a filosofia política contemporânea com suas reflexões sobre os fenômenos totalitários do século XX, né? Ali na parte ali do fascismo, do nazismo, e fazendo uma análise sobre isso. Com base no texto e no conhecimento sobre a compreensão arendtiana do totalitarismo, assinale a alternativa correta. A ideologia totalitarista se distingue da tirania e do autoritarismo por se basear em ideias de caráter democrático, como a de partidos políticos. O totalitarismo possui uma estrutura em que cada nível mantém a chamada de normalidade e responsabilidade, que disfarça seus caráteres antidemocráticos. A propaganda totalitária visa a violência do Estado como na tirania, sem investir no controle das massas, visa políticas públicas e ideológicas. Os regimes totalitários, assim como as tiranias e o autoritarismo, pautam-se na descrença da onipotência do líder e de verdades factuais. As tiranias e os regimes totalitários utilizam-se de propaganda ideológica e de programas sociais que garantem a responsabilidade de igualdade de direitos e deveres. E passou aqui, não sei o que aconteceu, então já demos um spoilerzinho aqui, né? A questão correta é a questão alternativa B. Tá? O totalitarismo possui uma estrutura em que cada nível mantém a fachada de normalidade e respeitabilidade que disfarça seu caráter antidemocrático, tá? Então, o que ela está querendo dizer aqui a questão, né? Está querendo dizer que é o seguinte, esse autoritarismo ele não se apresenta em uma primeira ordem, né? Ele sempre vai manipulando ideologicamente para mostrar que não é autoritário. Mas aí quando tu vai vendo, vai tentando, né, um termo bem antigo, escarafunchar um pouco mais, tu começa a entender que ele não é democrático coisa nenhuma, tá? Então, tu tem o autoritarismo, mas tu demonstra uma certa normalidade. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando Hitler
ele já estava no poder, foi feita uma Olimpíada, tá? Lá na Alemanha. E eles tentaram, de certa forma, fazer ou montar uma estrutura que possibilitasse as pessoas acharem que as coisas estavam normais, né? Claro, né? Tu teve lá o problema de um corredor norte-americano negro, né? Que eles ficaram meio assim. Judeu também, norte-americano, que foi impossibilitado de participar dos 4%, se não me falha a memória. Eu gosto muito da história do esporte. Mas, fora isso, eles tentaram trazer com a maior normalidade possível, tá? Então, essa falta de democracia não foi algo aparente, isso daí, né, foi construído aos pouquinhos. Vamos lá para a próxima questão, uma questão sobre Hobbes, tá? Gosto muito de Hobbes. Parte do estado de natureza, no qual não existiria lei, não existiria indústria humana, não existiria nada, o que o homem é o lobo do próprio homem, tá? Frase importante, conhecida dele. E pelo fato de o homem ser antissocial por natureza, só se torna possível ele viver em sociedade com um estado extremamente forte. Com Locke, a coisa é diferente. Locke diz que o homem não é um ser rebelde à vida política. No estado de natureza, mesmo com a ausência do Estado, mesmo com a ausência de leis, existe uma vida econômica que torna possível a integração dos indivíduos entre si. Então, o Estado nasce para complementar, para tornar possível essa sociabilidade originária, que é a sociedade de mercado. Então, vamos agora ver o que pede a questão aqui. Essas duas concepções políticas são ambas liberais, são ambas absolutistas, absolutista a primeira e liberal a segunda, liberal a primeira e absolutista a segunda, tá? Isso é uma questão fácil, tá? Thomas Hobbes, ele foi um dos teóricos, né, do absolutismo, e Locke foi um dos teóricos do liberalismo político. Então, a alternativa correta seria a alternativa C. Tá lá? C, essa é daquelas que não dá para errar, tá? Não dá para jogar fora esse tipo de questão aqui, porque essa daqui é aquela melzinho com açúcar, entendeu? É marcar e correr pro abraço. Tá? Tem que ter essas daí de vez em quando, assim, né? Para dar uma motivada. Então, Francis Bacon, tá? Vamos uma outra do Bacon aí. Só pode haver duas vias para a investigação e para a descoberta da verdade. Uma que consiste no saltar-se nas sensações e das coisas particulares aos axiomas mais gerais, e a seguir descobrirem os axiomas intermediários a partir desses princípios e de sua inamovível verdade. Esta é que ora se segue. A outra que recolhe os axiomas dos dados dos sentidos e particulares, ascendendo contínua e gradualmente até alcançar, em último lugar, os princípios de máxima generalidade, e este é o verdadeiro caminho, porém ainda não instaurado, tá? Então vamos para a pergunta aqui. Assinale a alternativa correta em conformidade com o texto, tá? Então, a verdade é dada por iluminação da vontade divina,
tal como descrevia Descartes. Tá? B, o conhecimento da natureza é subjetivo e dependente de uma verdade inamovível. C, Francis Bacon indica um modelo de conhecimento característico da modernidade. E D, existem várias vias instauradas para a verdade. Tá? Então, se tu voltar no texto aqui, ele está falando justamente do conhecimento ligado ao conhecimento empírico, que é inaugurado dentro do processo de modernidade. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Pessoal, queria dizer para vocês que foi uma grata satisfação de estar com vocês aí durante esse semestre. Tá? Espero ter ajudado aí a escalada de vocês aí rumo ao Enem. Tá? É importante esse exercício de treino. Tá? O sucesso não vem do nada, né? As pessoas elas têm que correr atrás. E aqueles que estão participando aí da chave do Enem durante esse semestre, acredito que conseguiram ir um pouquinho além, né, dos outros que infelizmente muitas vezes talvez não estejam participando desse projeto. Tá? Mas aqueles que estão participando, você aí que está aí firme, forte, nós queremos agradecer e dizer que foi uma grata satisfação estar com vocês aí durante esse semestre. Um grande abraço, fui! Muito bem, 2 aulas ali, professor Yuri, mandaram bem História, Filosofia e vamos então para a nossa última aula desse semestre e é comigo, Geografia. Tá preparadinho? Eu vou chamar a vinheta, né? Porque a vinheta é aquele momento para você ir rapidinho no banheiro, pegar uma água, né? Deixar ali tudo preparadinho, o seu espaço. Então, roda a vinheta e vem comigo, porque a Geografia vai estar no ar. Rodou! Vamos juntos então agora, a Geografia. Tá preparadinho, né? Já pegou ali, já deu tempo de pegar tudo. Vamos discutir o último assunto nosso, do chave do Enem do primeiro semestre. Queridos alunos do segundo semestre, trabalhamos geopolítica, trabalhamos conceitos de globalização, transporte. Aliás, dá uma olhadinha ali, né? Na aula anterior já abordamos o assunto do segundo bimestre, ok? Vai aqui no playlist. Aliás, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, dê seu like, deixa seu joinha. Vamos fazer propaganda aqui, né? É importante isso. Mas na aula passada nós já discutimos e fizemos exercícios sobre geopolítica. Hoje eu vou destacar as organizações internacionais. Afinal de contas, no contexto de globalização, é muito importante, né, e se tornou muito importante, principalmente ali no final dos anos 80 e 90, o surgimento de blocos econômicos. Ou seja, nichos, né, de comércio, locais, né, ou grupos onde o comércio é facilitado para que haja, dentro do contexto de globalização, núcleos em comum. Então, na aula de hoje, nós vamos falar bastante, né, os exercícios que vocês já fizeram sobre essa questão dos organismos internacionais econômicos. Então, vem comigo, vamos para a primeira questão. Bom, não dá para pensar em globalização, em mundo globalizado, sem pensar na interdependência, que já foi falado anteriormente, e sem falar no papel da ONU.
Lembrando que a Organização das Nações Unidas foi criada logo após o final da Segunda Guerra Mundial, ainda em 45, e dentre os objetivos estabelecidos pela ONU é a paz mundial, o desenvolvimento sustentável e a garantia dos direitos humanos. Então são 3 grandes eixos que norteiam a ONU desde 1940. E dentro da ONU nós temos, uma estrutura, certas estruturas que fazem com que haja o funcionamento das Nações Unidas. Então, Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, a Corte Internacional de Justiça, e por aí vai. Lembrando que o Secretariado-Geral é o principal órgão administrativo, onde está lá o líder da ONU, que é o Secretário-Geral. Ok? Bom, dito isso, vamos então responder uma questão sobre ONU. Então, está ali o que diz o enunciado. No Conselho de Segurança da ONU, 5 países possuem poder de veto e assento permanente. Quais são eles? Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Alguns países com destaque para Brasil, Alemanha, Índia e Japão advogam a necessidade de reforma no Conselho com ampliação de membros permanentes para torná-lo mais legítimo e representativo do conjunto dos Estados-membros da ONU, passando a refletir a realidade contemporânea e adaptando suas estruturas às exigências do século XXI. Muito bem, então tem um texto ali que fala sobre um dos órgãos da ONU, que é, inclusive, um dos mais importantes no contexto atual. Nós estamos vivendo hoje no contexto da guerra da Ucrânia. Esse Conselho de Segurança ele é fundamental para a delimitação do que se pode ou não fazer em guerras, o que é terrorismo. Então, fica atento, porque pode aparecer nos próximos anos este órgão específico da ONU nas provas de vestibular e também, é claro, do Enem. Bom, dito isso, com a mudança proposta, os países buscam que o Conselho de Segurança da ONU passe a refletir melhor o quê? Muito bem, vamos então falar um pouquinho do Conselho de Segurança. Ele foi estabelecido também ali ainda nos anos 40 e ele é responsável por determinar até onde os países podem fazer guerra. Sim, existem regras para a guerra, normas para a guerra. Um país pode invadir o outro? Depende do Conselho de Segurança, depende da finalidade. Então, quando há uma necessidade de uso da força, o Conselho de Segurança é que vai deliberar. Quando há uma necessidade de intervir numa calamidade causada por guerra civil em outro país, por exemplo, o Haiti, que é o caso aqui da América, o Conselho de Segurança ele vai ser convocado e os países então vão debater esses assuntos para evitar grandes conflitos mundiais, ok? Bom, esse conselho é composto por 15 países, sendo que 10 são rotativos, a cada 2 anos eles são trocados. O Brasil de vez em quando participa, depois sai, mas existem 5 que são permanentes, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Perceba que são países que têm um poder bélico muito forte, então já tem uma característica ali importante. Atualmente, vários países, inclusive países desenvolvidos como a Alemanha, o Japão e também outros como a Índia e o Brasil, tentam, fazem lobby para que a ONU, para que o próprio Conselho de Segurança da ONU aprove uma ampliação para que mais países sejam permanentes. E por que ser permanentes? Porque os países permanentes da ONU têm direito a veto, ou seja, o voto deles tem mais peso que os demais. Então, um único país desse grupo de 5 países, um único membro desse grupo de 5 países permanentes, eles podem vetar qualquer resolução dentro da ONU, ou seja, tem mais poder geopolítico. Deu para entender? Então vamos lá. Por que é importante, nessa perspectiva, por que é importante aumentar o número de países que são permanentes dentro do Conselho de Segurança da ONU? Distribuição da população, olha, questão fácil, já joga fora. Qual é a relação entre Conselho de Segurança e distribuição da população? Conjuntura multilateral, palavrinha importante no mundo globalizado, ok? Fica ali na sua reserva de possíveis respostas. C, postura antibélica. Até poderia, colocar um país que tem uma postura contrária a conflitos, ou seja, mais a favor da mediação. O Brasil é um exemplo disso. Ele é considerado, dentro do contexto geopolítico mundial,
um país que busca o entendimento entre as partes e tenta, né, evitar conflitos. Mas será que a Alemanha e a Índia têm a mesma visão? Lembrando que a Índia, inclusive, é uma potência nuclear hoje, ela tem armas nucleares. Então fica ali, né? Talvez não, essa aqui fica mais difícil de assinalar. Responsabilidade ambiental, tá fácil, e produção econômica, né? Qual é a relação entre o Conselho de Segurança e a economia? Então ficamos ali entre as duas. Bom, questão antibélica, não, né? Se você olha o conjunto de países ali, a Alemanha, por exemplo, faz parte da OTAN, faz parte, né, quando é necessário ali, de forças especiais em conjunto com os Estados Unidos para poder combater terrorismo. Então, eles são, né, estão dentro do contexto bélico normal. Então, eliminamos e ficamos com a conjuntura multilateral. A resposta correta é a B. Vamos entender aqui? Naquele bloquinho lá em cima, Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, é um grupo que tem um poder militar muito forte. São potências, né, em escalas diferentes, potências econômicas, mas têm um poder militar muito forte. Então, eles representam somente um grupo muito restrito na realidade mundial. Abrindo para outros países, você vai ter ali representatividade constante, não só, né, naquele grupo que é rotativo, aliás, desculpa, rotatório não gira, rotativo, dos países que não estão nesse contexto de grandes potências bélicas e poderão, então, discutir em nome dos demais países que compõem a ONU. Então, por isso, há sim uma pressão na ONU, o Conselho de Segurança tem que tomar essa decisão, e eles são, por enquanto, né, inflexíveis quanto a isso, mas há uma grande pressão na ONU para que haja uma maior representatividade. Portanto, né, uma possibilidade de uma conjuntura multilateral mais fluida entre os países. Ok? Dá uma olhadinha, Conselho de Segurança é a dica para os próximos anos, vestibular e Enem. Vamos então aqui para a segunda questão, né? Lembrando que a nossa aula aqui não está na mesma ordem do seu simulado. Você já viu, né? O professor Yuri começou com a questão 5, eu estou aqui reiniciando na questão 1, já vamos para a 2 agora, inclusive. Questão da Unesp e diz o seguinte: em 2009, em sua primeira reunião de cúpula, países emergentes que compartilhavam grandes perspectivas econômicas firmaram acordos de cooperação econômico-financeira. E esses países correspondem a, vamos lá, começo dos anos 2000, nós vamos viver um mundo, né? Vamos ver cada vez mais forte aquela ideia de mundo multipolar, que começou com o final da Guerra Fria, lá nos anos 90, com o mundo monopolar, né? Num pequeno momento ali, Estados Unidos ficou sendo a única grande potência mundial, mas depois foi acontecendo um rearranjo econômico, político, militar, e isso, né, tornou o mundo multipolar. A União Europeia hoje tem um peso geopolítico muito forte, a China, o Brasil, ou seja, novos atores entraram nessa questão, né, da discussão geopolítica mundial. Não fica mais na mão só de um pequeno grupo, o G7, o G8 e os Estados Unidos ali, né, como sendo a grande potência mundial. Então, desde o começo dos anos 2000, alguns países começaram a se articular para, de modo articulado, de modo, né, cooperativo, delimitarem ou desenharem melhor, né, desenharem ali uma projeção geopolítica em relação, né, ao mundo. Dentro disso, um economista chamado Jim O'Neill, nos Estados Unidos, propôs que existiriam, nas próximas décadas, estou falando de 2001, nas próximas décadas, alguns países que se destacariam no crescimento econômico e se tornariam potências econômicas regionais. E ele edita ali uma matéria, um artigo, e coloca o acróstico BRIC: Brasil, Rússia, Índia, China. Ok? Brasil, Rússia, Índia e China. Que mais tarde vai estar associado também à África do Sul, que vai dar o S de South Africa. Mas só esses países não, né? Existem outros grupos, por exemplo, o G20. O G20 hoje também é uma expansão do G8. O G8, né, que voltou a ser G7, é o grupo das potências industriais, mais a Rússia, que foi expulsa em 2014 em função da Crimeia, voltou a ser G7, mas lá no final dos anos 90, nós vamos ter acrescido a esse grupo, numa segunda discussão, tem o G7, a reunião do G7, mas numa segunda discussão ampliada, nós vamos ter o G20, que é o grupo dos países
que são pioneiros industriais, antigo G7, ou ainda G7, mais países que se desenvolveram nas últimas décadas na questão industrial e na produção de alimentos. Ok? Então, dito isso, quais serão os países, quais foram os países que, isoladamente, eles, desse grupo, se reuniu em 2009? Mercosul, nós já vimos, bloco econômico, vai ver daqui a pouco daqui para frente. Mercosul, América do Sul, 94. G8, os países desenvolvidos. USCMA, África. BRICS, já falamos. E G20, já falamos. E aí, qual a resposta correta? Qual foi a primeira cúpula em 2009? Qual desses aqui teve a primeira cúpula em 2019? 2009, aliás, o BRICS. Então, 2001, Jim O'Neill propõe que existiria um grupo de 4 países que se desenvolveriam muito bem nas suas economias, ganhariam um peso geopolítico e deveriam, então, fazer parte, inclusive, da comunidade internacional, na discussão dessas comunidades internacionais. Brasil, Rússia, Índia e China. E mais tarde adicionou esse grupo, já depois da reunião de cúpula, adicionou a África do Sul, que dentro do continente africano era o país que apresentava um grande crescimento, desenvolvimento industrial, econômico e geopolítico. Desde 2009, então, esse grupo se reúne anualmente, cada ano em um dos países membros, tá? E também tem uma rotatividade de presidentes que estão à frente, de quem vai liderar o grupo, e discutem o quê? Questões de acordos de cooperação econômica e financeira. Basicamente como melhorar o mercado, o comércio entre os componentes dos BRICS, como melhorar ali a relação das indústrias, do comércio, da agropecuária, financiamentos. Foi criado mais tarde o Banco dos BRICS, dá uma estudadinha nisso, é um tema que pode aparecer nas provas daqui para frente, O Banco dos BRICS é um banco que foi criado por este grupo específico para financiar projetos de desenvolvimento econômico. Então, sim, coopera ali, há um fundo mútuo entre os componentes do BRICS e eles aportam recursos para financiar projetos específicos, principalmente em infraestrutura, logística, aquilo que vai trazer um desenvolvimento econômico para o país e também vai cooperar para a interligação econômica destes países. Beleza, então? Dá aquela estudadinha em BRICS. Tema bem atual, visto que atualmente o Brasil está revendo o posicionamento, Brasil e China, a grande discussão hoje, dentro do BRICS é uma moeda única, o fim do uso do dólar como moeda de lastro nas relações comerciais. O Brasil e a China esse ano firmaram ainda não é um acordo, mas firmaram ali um trato de conversas, de diálogo, para que o comércio entre Brasil e China não seja mais feito com dólar, mas sim yuan, real, yuan, ou seja, a troca direta das moedas. Então, é um tema que nos próximos anos vai estar ali sendo explorado nos vestibulares. Vai lá, aprofunda, a sua apostila traz muito material lá no último módulo ali, dê uma procuradinha, e também avance nos seus estudos, procure mais, porque tem bastante coisa para você estudar. Então, belezinha? Questão número 2, BRICS, alternativa D. Questão número 3, da Unital. Tem um texto ali que nós temos que fazer a leitura agora, extração dos dados. Os ventos desfavoráveis à globalização, que percorrem o mundo desde a crise financeira de 2008 e ganharam força com a pandemia, intensificaram-se com a guerra da Ucrânia. Olha só, tema bem contemporâneo. Com as retaliações comerciais impostas a Moscou, os países ocidentais estão sendo levados a reduzir sua dependência da energia e das matérias-primas russas. Além disso, o eventual apoio chinês aos russos também poderia acirrar a rivalidade com o Ocidente. A consequência é um crescente risco ao comércio e à integração internacional. Perceba que esse texto ele é bem atual, de 2022, ok? Então, esse texto ele traz ali uma discussão que é bem contemporânea. Vem para mim, olha aqui para mim. Essa discussão contemporânea envolve, inclusive, o que alguns autores começam a chamar de desglobalização ou de nova globalização. Desde 2008, lembra? Estudaram? Em 2008 nós tivemos uma grande crise financeira. Os bancos americanos entraram em colapso, foi uma crise de crédito,
tá? Então houve um grande colapso ali de grandes bancos americanos que afetaram a Europa e também a economia global. Depois disso, a circulação, o empréstimo, né, dos capitais começaram a acontecer de uma maneira um pouco mais truncada, a União Europeia quase se fragmentou, vem a pandemia, onde nós vamos ter também, né, as indústrias, o comércio, as relações internacionais sendo fragmentadas em função dos fechamentos. E tudo isso vai contribuir para uma fragilização do sistema global, do sistema da globalização, do capitalismo global. Isso é uma nova, né, um novo capítulo que nós estamos assistindo, que, aliás, a guerra da Ucrânia, né, parece que vem tudo em série, e vem mesmo em série, a guerra da Ucrânia vai intensificar ainda mais, porque nós vamos colocar a Rússia e alguns aliados diretos ou neutros da Rússia, e do outro lado, os Estados Unidos, que é a grande potência, ainda continua sendo uma grande potência, com grande poder de embargo comercial do outro lado. Então, hoje é a realidade que nós vivemos. Uma nova globalização, uma nova perspectiva de globalização está acontecendo. Muito bem, então vamos lá para o que pede a questão. Em relação aos efeitos do conflito entre Ucrânia e Rússia para o processo de globalização, assinale a alternativa correta. Vamos então ler aqui as alternativas. O conflito provocou a adoção de sanções econômicas pelos americanos e europeus à Rússia, o que pode levar ao fechamento de empresas ocidentais nesses países, responsáveis pelo fluxo de capitais produtivos e um dos principais agentes da globalização. A Rússia é um dos principais agentes da globalização. Houve o fechamento das empresas ou a saída das empresas? Vai pensando. B. O conflito provocou a ruptura dos fluxos comerciais em nível mundial e da prestação de diversos tipos de serviços ao redor do planeta, o que levou à estagnação da globalização, do consumo mundial e da difusão de uma cultura global de massas. Parou o consumo? Prejudicou. Mas será essa guerra, ela travou? Nós não temos mais comércio internacional, a globalização de fato, aquela interdependência foi fragmentada? Pensa aí. Pensa um pouquinho, né? Já discutimos isso. É uma nova globalização, mas ainda é globalização. C. O conflito acelerou a quebra na cadeia da produção mundial, imposta pelo fechamento de diversos países e pela adoção de medidas protecionistas, dissolvendo a economia global. Olha, nossa, né? O finalzinho ali é bem perigoso. Porque o começo, claro, você consegue ver uma certa quebra, mas e o final, será que dissolveu a economia global? Quebra de cadeias de produção, a própria pandemia provocou. Por exemplo, a crise dos chips, que encareceu muitos carros ao redor do mundo. Imagine que um carro, em média, tem mais de 1.000 microprocessadores, microchips. E em função da pandemia, a extração de terras raras diminuiu, a produção desses microprocessadores diminuiu, e depois, quando voltou a crescer, você tem uma quebra. A indústria automotiva fica refém. Mas será que houve ali uma dissolução da economia global? Perceba que eu estou colocando dúvida em todas para você pensar. E depois a gente vem junto com a resposta. D. O conflito provocou a estagnação das alianças comerciais, acarretando a transferência das etapas de produção que agregam menos valor a um produto a países com níveis salariais mais altos? Será que os países desenvolvidos tiveram que começar a produzir mais o que era feito em países pobres para poder dar conta da demanda, visto que há uma certa quebra nesse fluxo? E o conflito não acarretou nenhum prejuízo, né, ao processo de globalização, pois desde a década de 1950 o mundo vivencia um aumento sem alteração no intercâmbio de bens, investimentos, tecnologias e serviços. Tá? E aí, eu deixei aqui várias dúvidas para você colocar agora no chat qual é a resposta. Vai lá no chat rapidinho, coloca qual é a alternativa que você marcou. Vai, deixei você em dúvida em todas, porque dá para deixar em dúvida. Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 e... Bom, vamos lá. Fechamento de empresas no mundo ocidental, tá? Nesse país, teve a saída. Essa até a dúvida que eu coloquei para vocês. Por exemplo, se você for para a Rússia, não estou falando para você aí, tá? Existem lá hoje carros
bem parecidos com das marcas que nós conhecemos no Brasil, só que se você olhar na concessionária mudou o símbolo, mudou ali o logotipo. Se você for lá comer um lanche, né, um lanche de fast food, que eu não vou fazer propaganda para ninguém aqui mesmo, porque não recomendamos esse tipo de alimentação, vamos lá para alimentação saudável, você vai perceber que tem um lanche numa caixinha vermelha, entendeu? Que tem ali um certo padrão, só que mudou o nome. Então houve uma reapropriação, tá? E então nós vamos ter aqui capital produtivo e agente de globalização sendo redistribuídos. Essa é a nova globalização. Essa é a grande discussão que ainda está em aberto, nós estamos vivenciando ainda, nós não sabemos onde vai chegar, mas isso sim está acontecendo. Você vê na Rússia hoje, o Estado dando, né, concedendo a outras empresas as marcas que eram globais. E mexer com multinacional, queridos, é mexer com a globalização. O professor Yuri está aqui, né? Globalização, a marca dela é multinacional, não é isso, professor? É mexer com elas, você reconfigura a globalização. Então, A é a correta, vem comigo para a terceira. Estamos quase acabando, quero falar para vocês de um bloco econômico que não pode deixar de ser estudado, porque nós vivemos nele, Mercosul. Então, uma questão aqui da UNAERP que diz o seguinte: o Mercosul não pode ser considerado um verdadeiro mercado comum, como ocorre na União Europeia, dado que... Vamos lá. O professor Yuri está até rindo aqui, porque ele conhece muito bem, né, o fluxo na União Europeia e como funciona aqui no Mercosul, não é isso, professor? Não dá para comparar. Queridos, lá na página, salvo engano, 42 da sua apostila, da apostila 2, tem as 5 etapas de um bloco econômico. As 5 etapas que um bloco econômico pode atingir, tá? Vai lá dar uma olhadinha, isso é importante, tá? É importante para as provas, para entender um bloco econômico. Então, cada bloco econômico tem um nível de desenvolvimento diferente do outro. O Mercosul, ele ainda está numa união aduaneira. O que acontece numa união aduaneira? Os países estabelecem normas para o comércio entre eles, né? O comércio entre eles, taxas, tarifas alfandegárias, tentam normalizar e normatizar de uma forma padronizada a importação e importação, ou seja, produtos argentinos, paraguaios, brasileiros, uruguaios circularem com uma menor burocracia, pagando imposto um pouco mais unificado. E também estabelece uma TEC, uma taxa externa comum. Então perceba que o Mercosul ele está ainda numa fase onde a principal discussão é o comércio, mercadorias circulando. Só que bens, capitais e pessoas não está totalmente abarcado. É claro que existe uma facilidade para o brasileiro circular no Mercosul. As moedas, o professor está lembrando aqui, as moedas ainda têm um peso muito diferente uma da outra, as economias são díspares, então é um bloco econômico que está mais focado realmente ainda no comércio. A União Europeia já está num outro nível, ela está na 4ª fase, quase caminhando para a 5ª fase, que seria uma união total. Na União Europeia você já tem uma circulação livre, literalmente livre de mercadorias. Isso quer dizer que o produto fabricado em Portugal chega na Espanha, chega na França, como se fosse nacional, pagando somente o imposto que tem dentro da zona do euro, sem taxas de importação. E mais do que isso, você abre uma conta bancária na Espanha, vai lá em Portugal e você faz a transferência bancária como se fosse aqui no Brasil, sem pagar taxas a mais, sem ter uma barreira financeira para isso. Você contrata uma empresa de outro país, ele vem e faz o serviço para você. E você, cidadão europeu, pode circular, morar, estudar em qualquer um dos países. Uma circulação livre. Então, deu para entender aqui? Tem uma grande diferença. Dito isso, vamos lá para as alternativas. Então, dado que, Então não pode ser considerado um mercado comum, verdadeiro, igual à União Europeia, dado que, vamos lá, desistiu de unificar a moeda após várias tentativas frustradas, não pratica a livre circulação de capitais, pessoas e serviços, está vinculado ao NAFTA, está ligado ao Bloco Econômico da América do Norte, que até mudou de nome. Os países membros não precisam ter compromisso com a manutenção do regime democrático. Lembra o Paraguai? O Paraguai já teve uma história lá do impeachment de presidente em 24 horas e foi suspenso até verificar se esse processo de impeachment foi legal. Caso contrário, não seria democrático e seria suspenso de
de uma maneira mais duradoura do Mercosul. Então, é uma cláusula pétrea. Tá? É composto por vários países que possuem excessiva similaridade econômica, cultural e histórica. Acabamos de dizer aqui, né? A própria questão do dinheiro, né? Hoje, que eu estou falando com vocês, o peso argentino vale 2 centavos. Hoje que eu estou falando com vocês, né? Lá na Argentina, o dólar está mais de 400 pesos. E aqui no Brasil, 4,83 até o último horário que eu dei uma olhada. Então, tem uma economia muito desbalanceada. Então, não são similares. Sobrou o quê? Vamos lá, então. B. Não pratica livre circulação de capitais, pessoas e serviços. Justamente o que eu disse, porque lá na Europa já se estabeleceu. Lá o dinheiro circula facilmente, os bancos são unificados, o sistema, né, conversa um com o outro, não tem taxas extras para transferir dinheiro. As pessoas circulam livremente, o passaporte europeu abre as portas. Basta passar pela fronteira, apresentar. Exatamente, até nós, quando temos autorização em um país, você circula pela União Europeia, né? E também os serviços que são prestados. Portanto, é isso que nos... A grande diferença, é claro, tem várias diferenças, mas se você pega no aspecto de bloco econômico, a grande diferença entre União Europeia e Mercosul está aqui. Nós não temos ainda a circulação de capitais, pessoas e serviços. Belezinha? Vamos para a última questão para fechar o nosso chave do Enem desse semestre. Está quase acabando. Última questão e você vai descansar e voltamos depois das férias. Opa! Eu já dei spoiler aqui. Quem foi rápido pegou, hein? Vamos então fazer uma análise. Com o mundo globalizado e com trocas de fluxos cada vez mais intensas, o surgimento de blocos econômicos para facilitar os acordos entre as nações é cada vez mais necessário. Como eu comecei a nossa aula de hoje falando para vocês que no mundo globalizado o bloco econômico ele é fundamental. Opa, desculpa novamente, tá difícil aqui, hein? Sobre os blocos econômicos pode-se afirmar que, vamos lá, NAFTA, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, foi assinado pelos Estados Unidos, Canadá e México, entrou em vigor em 94. O NAFTA propõe uma zona de livre comércio que tem como objetivo a liberação de um fluxo de mercadorias e de capitais dentro do bloco, ou seja, ele foi criado em 94, ok? Até aqui, datas, né? Vocês conseguem, tá fácil. Circulação de mercadorias, esse é o grande... capital e mercadoria, esse é o grande acordo do NAFTA. Lembrando que o México, né, foi beneficiado porque a indústria se transferiu para lá por mão de obra barata, o que não garantiu qualidade de vida para a população. Afinal de contas, instalou-se a mão de obra, a indústria maquiladora, aquela que monta para poder devolver as peças montadas para os Estados Unidos e vender mais barato, ok? Só para complementar ali. A União Europeia é um bloco econômico que adota um mercado comum que visa a integração total de países membros com a padronização de legislação, livre circulação de pessoas e mercadoria. A União Europeia, em 99, passou a adotar o euro como moeda única, tendo sido adotado em todos os Estados-membros. Será que é isso? Bom, vamos lá. Ela tem um mercado comum? Sim, já vimos na questão anterior que é mercado comum, ajuda a responder essa. Mas vamos lá. A legislação, ela é toda padronizada? Primeiro ponto é esse. Não, já existe o Parlamento Europeu, já existe um Estatuto Europeu, mas existe ainda normas locais. A última fase, lembra que eu falei para vocês da última fase, lá na página 42? A última etapa seria, de fato, uma lei geral, para todos os aspectos. Isso ainda não acontece. E o segundo erro está em: o euro foi adotado como moeda única em todos os estados? Não. Não. Um exemplo, né? A Inglaterra, que saiu oficialmente em 2020 do bloco, nunca adotou. A Dinamarca não adotou. Então, não é obrigatório dentro da União Europeia o uso do euro. O euro, é claro que vai ser a moeda lastro para o comércio entre os países, mas a adoção, ela não é obrigatória. Ok? Então já eliminamos aqui, hoje eu estou indo direto aqui, né? Com você já dei a resposta mesmo, 2 vezes apertei ali, foi mal. O Mercosul foi criado por meio de assinatura do Tratado de Assunção, 91. O objetivo inicial era estabelecer uma união aduaneira, ok? Com a criação da tarifa externa comum, após a assinatura do Protocolo de Ouro Preto, o bloco passou a ser uma zona de livre comércio. Olha a pegadinha! Tá lá tudo certo até chegar aqui no final. Né? Nós não somos uma zona de livre comércio, nós somos, né, uma outra etapa que está lá na página 42 para vocês. E para fechar, vamos falar um pouquinho da África, lá na apostila traz todos os blocos que estão citados aqui, hein? O SADC, ou SADC, como você quiser pronunciar, que é a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral,
foi criada em 92 para assegurar a cooperação e o desenvolvimento na região austral do continente africano, sul, tá? Em 2008 foi lançada a área de livre comércio do SADC e desde então vem se ampliando lista de produtos com tarifa zero. Ixi, e aí? Tá certo? Pega a apostila, vai lá rapidinho, dá uma olhadinha no SADC. Tem na apostila de vocês, dá para responder, tá? E aí, qual foi a alternativa? Eu já dei praticamente a resposta para vocês, né? Estão corretas a 1 e a 4. Lembrando que o continente africano tem vários blocos econômicos menores que a apostila traz para vocês. Deem uma olhadinha, é sempre importante, né, você estar por dentro. Os que mais caem em vestibulares são o Mercosul, a União Europeia, o NAFTA e o novo NAFTA, que foi instituído em 2020, e a ASEAN, que é o Acordo do Pacífico, que se entrar em vigor de verdade, vai ser o maior bloco econômico do mundo. Ok? Então assim, nós encerramos Chave do Enem, primeiro semestre deste ano. Desejo para vocês um descanso merecido. Aproveite para dar uma revisada, olha o nosso playlist, tem muito material aqui, reveja todas as aulas que nós já tivemos nesse ano. Espero vocês no próximo semestre, hein? Então, um forte abraço e tchau, partiu, até mais!